programa Cheiro da Terra está no ar. Ei, recebemos aqui na nossa varanda da Fazenda Cheiro da Terra o advogado Francisco Salles. Conversamos com ele sobre direito agrário e barragem do Edicica. Aguenta aí, que está começando o nosso Cheiro da Terra. Eita, seu menino! As árvores caindo, o programa Cheiro da Terra está no ar. Vamos conversar agora com o doutor, o mestre, advogado, professor universitário Francisco Salles. Vamos falar um pouquinho sobre a barragem do Edicica. Eita, obra bonita e grande do estado do Rio Grande do Norte. Doutor Salles, como é que tá as obras da barragem do Edicica? Bom, as obras da barragem do Edicica são, na verdade, não é uma única obra, são várias obras, né? Então, por exemplo, a obra do barramento, que é todo o paredão da barragem, essa aí já está por volta de 60%. Mas aí nós temos as outras obras. Tem até um cemitério. Como é que é o cemitério? O cemitério está sendo uma das partes mais complicadas da barragem. Acho que foi mais complicada do que o próprio barramento. Então, o cemitério está aí já praticamente pronto. Digamos que ele está com 95%, 98%. Alguns detalhes para fechar, mas graças a Deus a turma do além já está resolvida. E então nós temos também a questão da área urbana, que é o distrito de Barra de Santana, que vai ser agora a nova Barra de Santana, que está em construção. E ocorreu recentemente problemas com a empresa que estava construindo e tal, e uma série de reclamações, de modo que o contrato foi ou está sendo rescindido nesta empresa, e aí terá que vir outra para concluir. E aí eu acho que o distrito deve estar por volta de menos de 50%, 45%. Eu visitei lá a obra da barragem do Edicica e, salvo engano, no começo de novembro de 2018. Né? E é uma obra fantástica. É uma obra que engloba as 3 cidades, salvo engano, Jucurutu, São Fernando e Jardim do Seridó. Jardim de Piranhas. Jardim de Piranhas, desculpe. É uma obra perfeita, entendeu? Imagine você tirar uma cidade, relocar uma cidade, certo? Que é Barra de Santana, certo? Isso. Quando eu fui lá, já estava praticamente deserto, tinha uma ou duas casas só, o pessoal já estava se mudando para outra cidade. Mas é uma reconstrução que envolve muita coisa. Bom, na verdade, só uma correção é que o pessoal não está saindo ainda porque a nova barra não foi concluída, né? Mas assim, então, além da nova Barra de Santana, essa realmente é a parte mais complexa, né? Porque, enfim, é todo um núcleo urbano e a nova Barra, apesar de ser um distrito, ela é quase como uma cidade. Isso. Né? Ela tem toda uma estrutura de uma cidade. Então, além disso aí, também nós tivemos mais 2 obras, ou nós temos mais 2 obras. Uma já está feita, que são casas para inquilinos, que está dentro do contexto urbano, mas casas para inquilinos, isso nunca ocorreu em nenhuma indenização de barragem, mas o governo do estado... Quer dizer que nessa nova Barra de Santana está sendo construído casas para inquilinos. Também para inquilinos. Também para inquilinos. Além daquelas que o estado vai permutar casa por casa para os moradores proprietários, o governo adicionou mais esse outro complemento de obra, que são casas para inquilino. E por incrível que pareça, as casas dos inquilinos já estão prontas há 6 meses e as casas dos proprietários a gente não consegue concluir. Lamentavelmente tem esse tipo de coisa. E além disso, também o governo se preocupou em fazer, digamos assim, o amparo de toda a mão de obra, daqueles que trabalham na terra, mas trabalham em terra alheia, tipo os empregados, os moradores, os meeiros, os parceiros. Então há todo esse conjunto de pessoas, eles também
vão ser agraciados, né, com assentamentos rurais, que são 3 assentamentos, um para cada município, ou seja, um para Jucurutu, outro para São Fernando e outro para Jardim de Piranhas. Então são 3 assentamentos que estão em curso, assim, nós vamos promover as desapropriações de mais 3 imóveis para promover o assentamento de todas essas pessoas. É uma obra fantástica, tendo em vista que você não vai deixar, o Estado não vai deixar desamparado aqueles moradores, né? Ninguém vai ficar desamparado. Essa é a primeira obra construída no Brasil em que todo o conjunto de atingidos vai ser beneficiado diretamente, né? Eu passei há mais ou menos um mês atrás em Lagoas de Jucurutu e toda a estrada do limite de Itaipó até Jucurutu está sendo refeita, todo asfalto novo. O asfalto novo foi feito verdadeiramente uma nova via. Não é recapeamento, não, é outro asfalto. Arrancaram todo o asfalto, fizeram todo o aterramento novamente e as máquinas estão passando, entendeu? Ou seja, é uma nova estrada, é uma obra gigantesca para o estado do Rio Grande do Norte, entendeu? E quando eu visitei lá, em novembro, a obra, porque assim, barragem do 85, só vai eu vou lá ver. Meu amigo, é um mundão de terra, é um mundão de água. Eu vou dizer uma coisa a você, meu filho. A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, se brincar, ela fica dentro. Ela é pequena do tamanho da outra. Dá essa dimensão, porque realmente é muito bonita. A Armando Ribeiro é feita só de terra, né, de barros, realmente é um barramento. E a atual não, ela é um misto, né? Ela é um misto de muita concretagem, os paredões de concreto, portanto é muito bonito. E aproveitando, digamos assim, a parte física onde ela se situa, como nós temos morros, serrotes, essas coisas, alguns desses serrotes vão servir de barramento também. Então a parede, que tem aproximadamente 4.000 metros, 4 quilômetros de extensão, ela vai contar com esse benefício de ter alguns serrotes que vão servir, então já é gasto a menos, né? Mas é muito bonito. É só encostar na parede. Agora, a coisa, nós falamos só de obras, mas nós temos os trabalhos indenizatórios. Esses trabalhos indenizatórios nós já realizamos dos 390 imóveis rurais a ser indenizados. Quase 400 imóveis. Nós já indenizamos por volta de 380 desses imóveis rurais. Um montante que chegou a 28 milhões de reais. E nós fizemos isso em basicamente 2 anos. Parabéns. Né? Então, agora nós vamos trabalhar as indenizações da área urbana. Então, a área urbana nós vamos trabalhar com permuta, que é casa por casa, com um detalhe. Nós temos proprietários que têm mais de uma casa. Por exemplo, tem 11 imóveis. Só isso. Então ele vai receber uma casa e vai ser indenizado dos outros imóveis, tá certo? Agora, digamos, se esse imóvel for imóvel comercial, ele pode receber, além do imóvel residencial, um imóvel comercial. Então, nós estamos trabalhando a permuta pura, casa por casa, como estamos trabalhando uma nova modalidade jurídica que nós estamos falando permuta mista, onde nós vamos indenizar a benfeitoria, não indeniza a terra, e faz uma permuta com um terreno lá na cidade, na parte exatamente destinada, por exemplo, aos comerciantes, e com o dinheiro da indenização da benfeitoria lá, ele constrói o comércio dele na nova barra. Na verdade, não vai ficar muito da forma dele, porque nós sugerimos que o município, então, de Jucurutu, nos fornecesse um arquiteto para harmonizar a coisa, porque a cidade está ficando muito bonitinha. Então, para não fazer, cada um fazer uma coisa ao seu vedrio, como ele quiser, um caixão da lota para cá. Então, está havendo uma harmonização, a gente teve esse cuidado também. Eu passei lá na Nova Barra de Santana, as casinhas todas arrumadinhas, entendeu? Assim, passei há 7 meses atrás, mas em breve eu voltarei lá para terminar de concluir o que eu comecei lá. Mas muito bonita a obra. E vamos falar de plano de obra. Como é que foi esse plano dessa obra? Né? Como é que você diz? O plano da obra.
O plano da obra, muito bem. O plano da obra é, digamos assim, o conjunto de tudo que você pode ter em termos físicos da obra. Então, o levantamento, né, o estabelecimento das linhas poligonais, ou seja, aquilo que determina a cota máxima de água da barragem. Adicionada a essa cota máxima, o plano estabelece mais 100 metros como área de segurança e tal. Digamos que a cota d'água é até X, até um ponto X. A partir daí tem mais 100 metros, né, como margem de segurança e a questão ambiental, sobretudo ambiental, né? Isso é para valorizar a questão ambiental. Então, o plano da obra estabelece aí, digamos assim, a dimensão da bacia, né, da bacia de acumulação de água. Depois disso aí, todos os imóveis que estão contidos nesse âmbito, eles são levantados fisicamente um a um, georreferenciados e feitas as respectivas plantas e memoriais descritivos. E é para a gente, então, saber, né? A essa coisa, ou simultaneamente, vem também uma equipe de cadastradores e assistentes sociais já trabalhando a questão da documentação das terras, as assistentes sociais trabalhando mesmo, assim, digamos assim, essa coisa da relação humana, né, para minimizar o impacto do que é você, digamos, ter sua casa que vai ficar embaixo d'água. Enfim, a sua história dali, essa coisa é muito impactante. Então a gente tem esse trabalho prévio, né? E esse trabalho resultou numa coisa tão magnífica, tão maravilhosa, que quando chegou para nós do jurídico, nós já tínhamos, digamos assim, o homem psicologicamente trabalhado, o homem, a mulher, enfim, a família, né? Nós tínhamos todos os dados do imóvel, né? Lógico que isso feito por um assistente social, por um cadastrador que não tem perspectiva jurídica, às vezes tem alguns desencontros de informações, e isso a gente corrige, né? Quando nós estamos assim, na própria negociação, a pessoa vem reclamar, não está assim, faltou cerca, faltou planta, não sei o quê, imediatamente a gente manda uma comissão de avaliação que está lá novamente para fazer a checagem. Né? Então tem todo esse complexo. É muito importante isso, porque assim, ali na Barra de Santana existe uma história de várias famílias. Exato. Tem casas ali seculares. Isso. Que a gente sabe que vai ser ficar embaixo da nova barragem. E então essa história, como é que está sendo feita essa preservação? As pessoas estão levando o que pode das casas para essa nova cidade. Como é que são? Bom, nós estamos fazendo as permutas, né, ou indenização. Lógico que o Estado não vai querer telha, resto de porta, ou as portas nem que seja nova. Não interessa pra gente. Quem quiser levar essas coisas que puder, pode levar. Inclusive faz um favor, ajuda no desmoronamento, no desmonte da coisa, né? Porque tudo vai ter que ser, digamos assim, destruído e passado máquina e tal, porque a área da bacia tem que ficar a mais linda possível, inclusive de vegetação. Não vai ser como lá em São Rafael, que a barragem encheu e inundou a cidade. Ela vai ser... São Rafael é um exemplo, eu acho que não deve ser seguido nesse tipo de intervenção. Lógico que nós estávamos em 1979. Essa preocupação de hoje com a dignidade humana, ela não, com o meio ambiente, enfim, ela não se fazia presente. Nós tínhamos um sistema militar, um sistema de força que é para fazer, né? Só que não custa nada fazer preservando a dignidade do ser humano e, enfim, tornando menos traumática a intervenção. Então a barragem, eu tenho dito, porque a gente trabalha todo mês, inclusive segunda-feira agora nós vamos ter uma audiência pública de mediação presidida pelo Dr. André, que é o juiz que foi designado especialmente, né, para esta e outras situações de mediação lá na região do Sul. Nós estamos promovendo mais uma ação de mediação, né, onde nós vamos debater
todas essas situações. E o DENOX está presente. E a gente tem demonstrado, e o DENOX tem gostado bastante do nosso trabalho. Eu tenho dito que a barragem Oiticica, ela é o laboratório. Ela está mais do que uma barragem, ela está se construindo num laboratório e que será como referência, parâmetro para a construção de outras barragens. Veja que na barragem nós estamos acolhendo todos os moradores, moradores proprietários, moradores locatários, moradores comodatários. Nós estamos, digamos assim, amparando, tornando menos traumático possível a questão do segmento produtivo, comércio, indústria, serviço. Nós temos uma área reservada para isso. No comércio nós temos 3 pontos reservados para o comércio. Nós temos um centro comercial, temos agora um mini centro comercial, porque houve um problema com a readaptação de 8 comerciantes. Então, como havia uma área bem central, bem destacada, e esses 8 comerciantes são os maiores comerciantes de mercadinhos, comerciantes que não dava para alocá-los nos boxes do mercado, mesmo porque esse comércio tem que ficar aberto, não pode estar dentro do mercado que fecha às 18 horas. Então, nós conseguimos uma área para realocar esses 8 comerciantes. Então, nós temos 8 comerciantes dos maiores, vão ficar dessa área especial. Temos mais 22 boxes, e a gente está alocando todos os comerciantes, até quem não tinha, digamos assim, tinha um comércio na sala da casa, moradia mista, tudo isso nós vamos colocar nos boxes, se você ter sua moradia. Certo? Então veja, você vê, pelo que eu falei aqui, você vê que a obra não é só construir uma coisa. É uma obra que envolve o meio ambiente, a dignidade humana principalmente. Sobre tudo isso, porque assim, estamos falando de uma obra, na região do Seridó do Rio Grande do Norte. Daqui de Natal até lá, eu acho que dá mais ou menos 285 quilômetros, mais ou menos. Uma área extremamente seca. Então, imagine aí, você ter sua dignidade humana reconhecida e agregando isso, a questão da dignidade, do meio ambiente. Isso é uma obra gigantesca que vai ser transmitida para as outras gerações, que é uma... Eu estive lá pessoalmente, eu fui visitar. É uma obra que eu fiquei espantado aonde estava localizado, dentro do estado do Rio Grande do Norte, numa cidade boa, que é Jucurutu, mas a região é seca. Isso. Então, assim, a gente podia imaginar tudo, mas eu não podia imaginar ter um mundão de água. Tem uma coisa, meu compadre, é água, me deixa muito. Agora, aguenta mais. Terminou agora a primeira parte, aguenta um pouquinho, que daqui a pouco vamos ter mais Francisco Salles falando sobre direito agrário e barragem do Oiticica. Viveiro Marina, uma empresa de paisagismo potiguar, onde fazemos todas as etapas de um paisagismo: produção, comercialização, projeto, execução, manutenção, aluguel de plantas para eventos, venda de folhagens para decoração. Preços especiais para grandes obras. Traga o orçamento da concorrência e venha negociar com a gente. Na Nova Nutri você encontra grande variedade de produtos para o seu animal, com a qualidade que ele merece. Temos rações para equinos, bovinos, caprinos, ovinos, suínos, aves, camarão, peixe e também linha pet. Além de aditivos nutricionais e probióticos, aeradores, sopradores, biorremediadores, corretivos de solo e água e medicamentos. Estamos muito bem localizados às margens da BR-101, próximo ao viaduto de Parnamirim. Venha nos conhecer ou solicite a visita dos nossos técnicos à sua propriedade.
continuar com a entrevista de Dr. Francisco Salles sobre a barragem do Iticica, uma obra fenomenal do governo do estado do Rio Grande do Norte. Vejam que matéria interessante. Nós temos mais duas coisas diferentes, nos diferencia daquele momento da barragem Armando Ribeiro. Tem muita coisa triste. Uma delas é o próprio cemitério. Eu soube que não foi feito, foram feitos os traslados dos corpos. Nessa, nós temos o cemitério, acho que é o mais moderno do Brasil. Ele está, inclusive, ambientalmente todo correto. Então, todos os corpos vão ser trasladados, né? Já tem, inclusive, já foi suscitado, me parece, através de processo judicial. Então, tem que ver a autorização judicial para isso aí. E esta remoção de corpos se fará com a presença das famílias. Então, lá na área onde tem um cemitério, ele vai ser, inclusive, colocado cal, em cima, onde tem e tal, que é para não haver, ou pelo menos, digamos, tornar o mínimo possível o impacto, né, lá dessa coisa do cemitério. Então, nós temos a dignidade dos mortos também. Isso. Então, olha só, não só a dignidade do ser humano enquanto vivo, mas o ser humano, depois do morto, ele vai estar dignamente translatado para o novo cemitério, que, segundo o Dr. Francisco, é um dos mais modernos do Brasil. E olhe aonde está inserido essa cidade, essa nova cidade. Então, assim, é uma obra grandiosa, é uma obra de ser aplaudida de pé pela população do Rio Grande do Norte. Pois é, e se você ainda me permite, Com esse pensamento voltado para o ser humano, nós desenvolvemos uma metodologia de indenizar, né? Também bem diferente da Armando Ribeiro. Estou tomando o Armando Ribeiro para dizer o que era e o que é hoje. Porque em barragens, quando você vai fazer uma intervenção dessa, o conflito ele surge assim muito forte, né? E como eu lhe disse, todo esse trabalho que fizemos de assistente social, de cadastradores e tal, até chegar no jurídico, ele amaina, né, muito a questão da ânsia, da insatisfação e o conflito ele fica bem mais razoável. Mas nós desenvolvemos, como eu ia dizendo, uma nova metodologia de indenizar a barragem. É a única hoje na história do mundo do direito aqui. Por quê? Nós desenvolvemos, digamos assim, nós adequamos a possibilidade de utilizar um instituto chamado servidão administrativa para promover as indenizações. E o que é a servidão? Ele é um instituto jurídico diferente da desapropriação, porque na desapropriação a pessoa perde a propriedade. Isso. Na servidão a pessoa preserva ainda a propriedade, mas desde que a propriedade tenha área remanescente, ou seja, fora da linha d'água. Porque se a propriedade ficar comprometida, inclusive economicamente, pela linha d'água ou pela cota máxima da barragem, aí nós desapropriamos integral, porque aí não tem sentido a pessoa ficar lá, né? Mas nós temos, por exemplo, na área da barragem, por volta de 70% dos imóveis, 60% a 70%, não tenho agora nada, mas foram feitos mediante servidão. Com a servidão, como a pessoa não perde a propriedade, todo mundo quer receber indenização por servidão. Agora, a moral da história é que na servidão nós só indenizamos de 60% a 80% do valor do imóvel da desapropriação, né? Mas apesar de ser menos, todo mundo quer a servidão. Nós só tivemos um caso na barragem, dos 390 até agora, aliás 380 que chegamos, que realmente preferiu a indenização completa. E é porque é um grande espólio que todo mundo está no meio do mundo e tal. Então não interessa, não. Mas todos estão ali. Então com isso nós evitamos o êxodo rural, né? Porque aí o cidadão fica lá, dono da terra. Nós evitamos que, digamos assim, haja invasões, que é o que ocorreu, tem ocorrido muito na Armando Ribeiro. Quer dizer, o proprietário perdeu sua terra e outro veio ficou no lugar dele, ali nas margens logo. Então nós temos um fiscal efetivo, que é o próprio proprietário. E com isso a gente pode trabalhar, digamos assim, as formas, pode planejar políticas públicas para o desenvolvimento do uso, né, correto do solo, das vazantes e tal.
Então tem todo esse conjunto, não é, que nós fizemos. E a outra ainda, como a medida que essa foi uma das coisas que mais me levou à reflexão quando eu era estudante de Direito, que eu combatia muito a forma de intervenção, estudante, eu combatia muito a forma de intervenção da Armando Ribeiro, porque eles não indenizavam aos poceiros. E eu também desenvolvi o método de indenizar poceiro, tá certo? Eu também, agora, eu só indenizo por volta de 60% do valor da propriedade. Enfim, ele não tem um título de propriedade, né? Quem tem um título de propriedade gastou, vai estar no cartório, e ele não tem, e a gente, né? Mas mesmo assim, aqueles que não têm propriedade, mas, por exemplo, conseguiram comprar um pedaço de terra ou a sua terra, aquele imóvel, com o que a gente chama de promessa de compra e venda, devidamente registrada lá no cartório, a gente já está reconhecendo como um título justo, hábil, a receber a indenização completa. Eita, seu menino! Foi assim. Menino, cavalo, tá vendo? O negócio justo, né? Ou diferença danada. Doutor Francisco, me fala agora, não só de Paz, mas o que foi feito ao redor dessas cidades, né? Porque, logicamente, vai ter uma obra ao redor dessas cidades. Em termos de quê? De acesso, né, para a barragem, porque a barragem... Ah, sim, então, o acesso, então, já começou, né, porque com digamos assim, a reconstrução da via que liga Jucurutu a Caicó. Agora, agora a gente está em discussão duas alternativas lá da via asfáltica para a barragem. Então, nós temos, e para a nova Barra de Santana. Então, nós temos aí que estão em discussão dois acessos que a própria comunidade está discutindo isso aí, tá certo? E a gente tem trabalhado muito com a comunidade tem nos ajudado demais, né? E, sobretudo, a Igreja Católica colocou, digamos assim, um segmento dela lá, um setor técnico que a apoia. É a Pastoral da Terra, se não me engano. Não é a Pastoral, eu esqueci o nome, agora é uma coordenação do Estado, CIAPAC, colocou o CIAPAC, né, que é uma estrutura com técnicos e tal, agrônomos e tal, inclusive nós temos um agrônomo lá, que é um cara, é um entusiasta da causa, né, que é o Procópio. E o Procópio tem trabalhado muito e tem estado bem diretamente conosco, nos apoiando nessa coisa. E com isso a comunidade também nos apoia. E a gente interage e o trabalho do jurídico fica bem menos áspero. O que eu vejo, doutor Francisco, não é só esse profissional, o Procópio, que é apaixonado pela barragem. O senhor também é apaixonado pela Oiticiga. Veja bem, eu estou na 7ª barragem. Eu estou indenizando a 7ª maior barragem do estado. Eu digo do estado do Rio Grande do Norte, depois da Armando Ribeiro, porque a Armando Ribeiro não é nossa, é estadual. As barragens estaduais, as 7 maiores barragens, a partir de 1986, todas elas tiveram a minha participação. Aliás, são 8 barragens, mas tem uma aqui de Macaíba que foram os outros colegas procuradores que comandaram lá, não fui eu. Então, a Boqueirão de Parelhas, em 1986, quando eu não tinha, estava, enfim, advogado novo ainda, eu não tinha muita ideia do que mas eu tive um lampejo, foi onde eu criei as possibilidades de indenizar posse, indenizar com servidão para não tirar ninguém da área. Para você ter uma ideia, a Boqueirão de Parelhas eram 136 imóveis. Eu indenizei, deixa-me ver, só fiz 14 desapropriações. Todas as outras foram indenizadas com servidão. 116... Era 136 menos 14. Então, assim... Então vamos para o nosso intervalo conversar sobre cachaça São Manaú. Eita, menino! Terminou a matéria de seu Francisco, agora aguenta um pouquinho aí, que nós vamos falar agora de uma coisa boa. Sabe o que é? Genética de boi. A genética Girolando na Roriz Rocha Agropecuária. Viveiro Marina,
uma empresa de paisagismo potiguar, onde fazemos todas as etapas de um paisagismo: produção, comercialização, projeto, execução, manutenção, aluguel de plantas para eventos, venda de folhagens para decoração. Preços especiais para grandes obras. Traga o orçamento da concorrência e venha negociar com a gente. Na Nova Nutri você encontra grande variedade de produtos para o seu animal, com uma qualidade que ele merece. Temos rações para equinos, bovinos, caprinos, ovinos, suínos, aves, camarão, peixe e também linha pet. Além de aditivos nutricionais e probióticos, aeradores, sopradores, biorremediadores, corretivos de solo e água e medicamentos. Estamos muito bem localizados às margens da BR-101, próximo ao viaduto de Parnamirim. Venha nos conhecer ou solicite a visita dos nossos técnicos à sua propriedade. Eita, olha, nosso diretor, seu Cleber Jesus, foi lá na Roriz Rocha Agropecuária conversar com o zootecnista dele, Ricardo Passos, sobre a genética do girolando da Roriz Rocha Agropecuária. Vejam como é que ficou, depois vocês me dão uma nota, tá certo? Olá amigos, tudo bem? Estamos aqui no Girolando Roriz da Rocha, em Pureza, no Rio Grande do Norte, com o nosso amigo Ricardo Passos, que é especialista em que, Ricardo? Pelo amor de Deus, me diga que eu sou da área da tecnologia, mas você entende de gado, cavalos, você é de onde? Sim, eu sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Eu sou técnico em reprodução animal, trabalho com biotecnologia e faço um trabalho de assessoria relacionado a giro e girolando. Identificamos o rebanho aqui do Roriz da Rocha e vimos nos animais um potencial enorme. São animais de alto valor genético, de alto padrão e a nível nacional. Então estamos fazendo um trabalho de biotecnologia direcionado em cima do rebanho do seu Ricardo Roriz. Ricardo, o que é que você acha que as suas palavras finais para as pessoas que estão assistindo esse vídeo do gado do Girolando Roriz da Rocha? Sim, primeiro de tudo é planejamento. E com planejamento e profissionalismo, a gente está atingindo aqui no rebanho Roriz da Rocha um excelente resultado. E vai ser muito rápido o crescimento ao longo desses breves anos que virão. Então no Rio Grande do Norte, excelência em genética girolando, Roriz da Rocha é o nome do momento por enquanto. Eita, menina, vocês viram que matéria interessante sobre o girolando da Roriz Rocha Agropecuária? Um gado bonito, as vacas com uns ubres bonitos. Menino, pensa um gado bonito, viu? Agora, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Quentão Zorreiro, Samanaú, a primeira cachaça do mundo e a primeira do Brasil. Somos duplamente campeões em 2019. Viveiro Marina, Nova Nutri e Brava Sinalização. Um abraço a cada um de vocês que nos segue nas redes sociais. Um abraço especial
para os meus amigos do Parque J. Galdino, lá em Surubim. Pessoal da Genética Pompeu Borba, em Campina Grande. O nosso secretário de Agricultura, Guilherme Saldanha. Rodrigo Maranhão. O pessoal do IBIAR, da Emater, do Sebrae, meu amigo Acácio Brito. Do Senar, Faerd Senar, nosso amigo José Vieira e a todos vocês que me seguem nas redes sociais. O programa Cheiro da Terra tem a sua cara, o seu jeito de ser. Até o nosso próximo programa, se assim o Senhor Deus permitir.